Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, iniciamos mais um encontro, mais um Evangelho, Joana de Ângeles, e assim queremos nos agradecer pela vida, por podermos mais uma vez estar juntos, alegres, felizes, e assim, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre generosos, amigos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um encontro agora, nesta quarta-feira, já então no meio de semana, né? Semana passando rápido. E eu e Célia, que aqui estamos, damos as boas-vindas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E temos, né, o desejo de que tudo esteja bem com vocês, saúde, família, trabalho, enfim, nas diversas atividades de nosso dia a dia. Então, agradecendo a presença de vocês, vamos já dizendo, claro, que o Evangelho de hoje, nós iniciaremos o capítulo 25, Buscai e achareis. E vamos ver hoje, ajuda-te e o céu te ajudará. Pois é. E na sequência nós vamos, como sempre, tendo então Joana de Ângeles para nós. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, vai falar para nós sobre direito de liberdade, que é então o capítulo 49 do livro Lições Morais da Vida. Então, vamos lá, vamos aqui já abraçando a todos vocês. Vamos ver o que o nosso Evangelho já nos fala, né? Então está aqui, capítulo 25, Buscai e achareis. Nós vamos ver aqui o item 1, 2 e 3. Tá bom? Temos então o Evangelho de São Mateus no seu capítulo 7, que inicia então o Evangelho. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedem? É o que nos diz São Mateus. E o Evangelho nos diz: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos.
tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e readquirindo a cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas será o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Pois é aquilo que nos diz o Evangelho de hoje. E nos fala especificamente, sobre nós desenvolvermos a nós mesmos. E claro, como foi colocado ali no Evangelho, aqui agora, nós vimos que o grande fator de desenvolvimento da espécie humana é o fato da reencarnação ser algo absolutamente positivo, ser algo absolutamente necessário para cada um de nós. E nós, a cada encarnação, vamos somando nossos conhecimentos pela inteligência, pela memória, por tudo aquilo que nós temos ao nosso alcance. E é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos progredindo. Por isso, então, que no título Buscai e Achareis do capítulo, ele diz: ajuda-te e o céu te ajudará. É essa necessidade que nós temos, de estarmos nos ajudando, progredindo, aprendendo, ensinando, repartindo conhecimento, auxiliando aqueles que necessitam. É o que quer dizer para nós esse capítulo: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque é como também ele diz: se a cada encarnação, se cada vez que uma pessoa nasce, fosse criado um espírito, esse espírito estaria absolutamente zerado em seu conhecimento e cada vez, e sendo uma única vez, o que tanto que ele poderia aprender? Se nós temos tanta diversidade nesse mundo, diversidade dentro de nosso próprio país, com tantas regiões, estados, costumes diferentes, imagina então pelo mundo, de uma maneira geral, de uma maneira absoluta. É muito difícil, mesmo com toda a lógica e com toda a boa vontade, aceitarmos esta colocação, e que a cada vez o Espírito vem, é criado, vive e depois volta, e aí pelo que fez vai para o céu, vai para o inferno, seja lá para onde for. Até porque, que oportunidade muitos desses têm, se muitos que nascem, já nascem com tantos problemas físicos, problemas de natureza emocional, problemas de natureza inteligência, de psíquico. Então, a questão da lógica nos induz mesmo a ter a certeza da reencarnação como um fator de evolução para todos nós. Resta a nós o quê? Resta a nós aproveitarmos todas as oportunidades que nos são colocadas, que nos são dadas, para que nós prossigamos, para que nós vamos sim melhorando a nós mesmos através do exercício das virtudes que nosso mestre nos colocou. E é muito importante para todos nós observarmos realmente isso. E fomos colocados nesse mundo para aprendermos, para ensinarmos, mas também realizando aquilo que é necessário para a nossa própria sobrevivência. Não para ficar tirando aquilo que é do outro, para ficar roubando o outro, para ficar dependendo a vida inteira do outro, mas lutando por nós mesmos, por nossa oportunidade, por nosso crescimento, por tudo aquilo que nós podemos conseguir. E que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre, como Ele sempre está nos abençoando, e que nós tenhamos sempre as melhores atitudes, tenhamos sempre a boa disposição de estar procurando e evoluindo a cada dia. É o que o Evangelho nos traz hoje. Procura e acharás. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Então vamos aqui agradecendo a vocês que já estão deixando aqui sua boa noite. Vamos agradecendo o Pedro Freitas, agradecendo também a Sônia Martins, agradecendo aqui para nós, lá Pedro Freitas, a Judélia Lima também conosco. E vamos subindo aqui a nossa janelinha, agradecendo também a Bárbara Santana Nery, agradecendo a todos vocês, né, que estão conosco, que estão ouvindo o Evangelho e que estamos nos preparando, né, para, claro, agradecendo também aqui a Márcia Miranda, que já também conosco aqui, seu boa noite, e nos preparando para ouvirmos Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles vai falar para nós e vai tratar de um assunto bem importante, que é o direito de liberdade, né? Direito de liberdade nas suas mais diferentes atribuições, ou conceitos, ou situações. Vamos ver o que ela nos diz então no capítulo 49, dizendo: intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem, no entanto, íncitos na própria consciência, traz os limites da sua liberdade. Jamais devendo constituir torpeço na senda por onde avança o seu próximo, é-lhe vedada a exploração de outras vidas, sob qualquer argumentação das quais subtraia o direito de liberdade. Sem dúvida, centenas de milhões de seres transitam pela infância espiritual na Terra, sem as condições básicas para o autodiscernimento e a própria condução. Apesar disso, a ninguém é lícito aproveitar-se da circunstância, a fim de coagir e submeter os que seguem na retaguarda do progresso, antes, competindo aos melhor dotados e mais avançados, de estender-lhes as mãos, em generosa oferenda de auxílio, com que os educarão, preparando-os para o avanço e o crescimento. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem essa. É como diz Joana, liberdade não tem como crescer sem o exercício da legítima responsabilidade. Ela nos fala aqui, né, daqueles que nesta encarnação estão ao nosso redor, que nós conhecemos, enfim, aqueles que estão menos dotados das condições de progresso, vamos dizer assim, né? Em qualquer nível que seja. E é, então, assim, algo irresponsável auxiliarmos, porque também é por isso, claro, que nós estamos aqui, para nos auxiliarmos mutuamente e auxiliarmos aqueles que não têm condição de evoluírem muitas vezes as suas próprias expensas, dadas as condições em que vivem. Então, liberdade também implica diretamente em responsabilidade, é o que diz Joana de Ângeles. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos lídimos direitos humanos. Pela lei natural, todos os seres possuímos direitos, que todavia não excusam a ninguém dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. Todos temos direitos, mas temos que usá-lo de acordo, conforme as leis de convivência, conforme inclusive as leis, né, que nosso Pai deixou para nós. Não tem como fugir disso. Desde que o uso da faculdade livre engendre sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito, seja por parte das leis humanas, sem dúvida nenhuma, através da justiça divina. Então, utilizar-se de nossa liberdade para submeter os outros ao nosso domínio, isso é um atentado à liberdade do próximo. E vai contra, claro, a lei humana, e para isso existem as leis também, mas básica e principalmente da questão da lei divina, da lei de Deus, que não aceita em hipótese alguma esse tipo de atitude nossa. Não é? E que diz aqui: a toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Algo óbvio, né? Respeitarmos o direito do próximo. Se queremos
ter a liberdade de falar, de agir, de nos expressar, também o próximo quer ter esse mesmo direito, embora muitas vezes vá contra tudo aquilo que nós acreditamos, que nós falamos, que nós pregamos. Mas é a liberdade e é o direito que ele tem. Se nós queremos ter o direito de expressar as nossas, os outros também têm. Não implica que você vá lá aceitar as ideias e passar a viver as ideias daquele com que não coadunam com a sua ideia. Mas a questão de aceitar que ele tem a liberdade de expressar a sua ideia, né? Mas também, claro, dentro de todos os limites da civilidade, vamos colocar assim, né? Não é porque tem liberdade que vai aí também, né, exagerar nesse direito, e principalmente como se fala nos dias de hoje, são difíceis, questão de ficar aí inventando mentira, repassando mentira para tirar proveito próprio. Isso daí não é exercício, né, da liberdade dentro dos padrões corretos, dentro daquilo que a própria lei de Deus coloca para nós. Então, como diz aqui, graças a isso, a liberdade, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesmo o cárcere da sombra e da dor, a prisão sem barras em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. Dependendo de como nós usamos essa nossa liberdade que nos é concedida e que todos nós temos o direito, é como aqui diz Joana de Ângeles, como nós usamos, será consequência daquilo que nós andamos fazendo. Como ela diz aqui, a prisão sem barras em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação. Se fizermos tantas coisas erradas, claro, vamos ter que responder por isso, em próximas encarnações. Ou, como ela diz, nós vamos estar nas asas de luz para a perene harmonia, se soubermos utilizar, e utilizamos adequadamente, essa liberdade que nós todos temos e que nos é concedida. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia da força dominadora, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos, vencidos pelo caos da brutalidade. É que se diz, né? Que há muito mais que o mal está ainda em mais evidência do que o bem. Claro, porque ele atinge muito mais, né, as pessoas por sua brutalidade, pela maneira como é, pelo resultado da maneira como esse exercício da liberdade fora de si causa as pessoas, né? Então fica muito mais em evidência, como a gente pode dizer, do que aqueles que procuram praticar o bem, procuram ser solidários, fraternais e auxiliar. Então há essa questão de que as questões ruins são muito mais visíveis porque elas acabam chocando mais, né? E causando esses transtornos mesmo para nós, na nossa própria interpretação. Livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos fortins das paixões. A sua luta deve partir de dentro, vencendo-se, de modo a, pacificando-se interiormente, usufruir dessa liberdade real que nenhuma grileta ou presídio algum pode limitar ou coibir. Então, nossa luta deve ser sempre interna, para exercermos com qualidade essa liberdade que tanto queremos, né? Enquanto, porém, arrojar-se a luta sistemática de opinião de classe, de grei, de comunidade, de fé, de nação, estimulará a desordem e a escravidão do vencido. Todo vencedor guerreiro, porém, é servo de quem lhe padece as mãos, qual ocorre com os guardiões e presidiários que se fazem também presos, vigiando e encarcerados. Prega e vive o amor conforme ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, de que está refeito o Evangelho, a fim de seres livre. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á autoconhecimento, favorecendo-te com o júbilo de viver e a liberdade de amar. Na violência trágica do Gólgota, não vemos um vencido, queixando-se, esbravejando impropérios e explodindo em revolta.
sua suprema sujeição e seu grandioso padecimento sobre o flagício da loucura dos perseguidores gratuitos, atingem o clímax nubrado de perdão a todos, ingratos, cruéis, insanos, em insuperável ensinamento sobre a liberdade de pensar, falar e agir com a sublime consciência responsável do dever cumprido. Pois é. É o que nos diz aqui, né? No finalzinho, Joana de Ângeles, quando fala que na violência trágica do Gólgota não se vê lá um vencido. Jesus não ficou se queixando, bravejando, explodindo em raiva. Muito pelo contrário, pela sua liberdade de pensamento, claro, optou, e pela grandeza absoluta, né, de espírito que é, e ali tudo suportar, e ainda pedir por nós, ao nosso Pai Celestial, para que Ele nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. E realmente não sabíamos e continuamos, ou mais das vezes, não sabendo o que fazemos. Porque as orientações estão aí, Ele as deixou para nós de maneira muito clara, né, muito bem colocada, a doutrina veio aí para explicar muitas das coisas que Ele deixou através das parábolas, enfim. E cabe a nós seguir conscientemente com a liberdade de escolha que cada um temos. Todos nós temos nossa liberdade de escolha, analisar tudo aquilo que nos chega às mãos, aos ouvidos e mesmo aos olhos, não é? E tomarmos nossas decisões dentro de um raciocínio lógico, dentro daquilo que sim, para nós é o melhor, para cada um de nós. Isso que é a liberdade de poder escolher. Nós escolhemos sim, não é, com critérios saudáveis, sedimentados, que vão nos auxiliar nas escolhas que todos nós fazemos. Aqui nos traz aqui Joana de Ângeles, com muita alegria, então, para todos nós. E nós temos aniversariantes de hoje, tem o Itamazanete, a Rosana Tessaroto, nossos parabéns. Amanhã, Neiva Garcia, Rosana Kiel, Ziarec, Luzia Frota, também Josefina Oliveira. Nossos cumprimentos a todos vocês, queridos aniversariantes, também os aniversariantes familiares, amigos de vocês e todos nós, particulares. Que Deus abençoe e cada um seja abençoado e nessa bênção total escolham as melhores sementes para semear pelo caminho. Porque a colheita é obrigatória e não tem jeito, né? A gente bem sabe disso. Então, amigos, vamos, né, cumprimentando mais vocês aqui, cumprimentando o nosso prezado Fábio Fidelis, também conosco, nosso abraço, cumprimentando também a Alzira Crepaldi, que também está conosco, agradecendo sim a participação de todos vocês nesta quarta-feira, dia 24, e olha só, uma semana já se vai lá também, o nosso querido mês de julho, primeiro mês então do segundo semestre. E vamos então, falamos do Evangelho, falamos do Joana de Ângeles, Evangelho falando, né, ajuda-te, o céu te ajudará. E também Joana de Ângeles falando sobre nossa liberdade de pensamento, de palavras e ações, mas que haja a responsabilidade e o uso, muito claro, da lógica, da razão, naquilo tudo que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, né? Roberto Messner também, nosso boa noite, ele também dando boa noite aqui para todos nós, um grande abraço. E vamos então para o nosso encerramento já, olha aqui, hoje parece mais cedinho, né? Um pouco mais cedo, mas mesmo assim, vamos com muita alegria orar por aqueles que nos pedem, por aqueles que pedem a vocês também, prece, oração, porque muitas vezes não é a pessoa que te pede, mas pede para um familiar, pede para um amigo, né? Sabendo, né, que temos o hábito salutar, né, amoroso de orarmos e de pedirmos por todos, então temos aqui nossa relação, vocês também têm os seus, então vamos mentalizando, trazendo, né, para esse momento todas essas pessoas que assim o necessitam. Vamos orando aqui por Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Marília Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Pirani Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Baroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz Esfer, José Ribeiro Pericílio, Maria das Graças Barbosa Pires, Cristiano Malta, Regiane Malta, Luz Bertoli, Damião de Freitas, Adriano Dona Bela Bassa, Amanda Leão Poloni, Biana Viana, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Juraci Soares, Leonardo de Souza, Milton José Pinto,
Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, também a Carla Facioli, Jaime Facioli, Eunício Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolucci, Zoraide Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Helene Torre Pironi, Orlando Lameu, Emerson Adriano Sempo, Rosa de Clésio, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Cecília de Paulo, e para todos os nossos irmãos que nós bem sabemos que necessitam, assim como todos nós também, né, no nosso dia a dia, nós temos muita necessidade das bênçãos celestiais para bem conduzir nossos pensamentos, nossas ações, e podemos fazer o melhor uso desta liberdade, né, que todos nós temos, como aqui disse Joana de Ângeles, e também, claro, como resultado, ajudando-nos a nós mesmos, como diz também aqui hoje o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 7. Vamos então, queridos amigos, né, para o nosso encerramento, e como sempre, agradecendo a todos vocês, vamos para esse momento, indo para o início da melodia, então, acalmarmos o corpo, acalmarmos nossa mente. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui presentes todos nós, felizes, vos agradecemos a graça da vida, agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco, e a vós, amado Pai, levamos nosso louvor, nosso agradecimento e nossos pedidos, de todos nós, neste momento que abrimos nosso coração e pedimos por todos estes aniversariantes destes dias, todos os seus filhos, pedimos pelos pais e pelos filhos que vêm ao mundo. Pedimos, sim, por nossos entes queridos que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual, nossos familiares, amigos. Pedimos suas bênçãos por todos aqueles irmãos que estão nos deixando, por todos aqueles irmãos que já no plano espiritual continuam sua caminhada, e aqueles que ainda nos deixarão nesses dias. Abençoa a todos, Pai. Abençoa esses queridos irmãos que aqui nós demos os nomes. Abençoa a esses que mentalizamos, levamos até vós seus pedidos. Abençoa assim nossa família que tanto necessita, a família de todos os seus filhos. Abençoa seus filhos dispersos por este mundo, estejam encarnados ou estejam no plano espiritual, encarnados tantas vezes em grandes sofrimentos causados por nós mesmos, por nossa pouca evolução. Auxilia-nos, Pai, auxilia todos os seus filhos, auxiliando também aos dirigentes de todas as nações, para que sim, trabalhem pelo povo que necessita, auxiliando tantos e tantos dos seus filhos à procura do trabalho que dignifica, aqueles que têm seu trabalho, que o honram, aqueles que têm e que nos dão o trabalho, que possamos juntos crescer, evoluir, e evoluir juntamente, Pai, com todos esses jovens, esses que estão vindo ao mundo, esses adolescentes, essas crianças, que estão procurando o seu caminho, o seu melhor caminho, mas que, abençoados por vós, escolham sempre o caminho do amor, da fraternidade e solidariedade, o caminho da paciência, da tolerância, o caminho do perdão, o caminho da caridade e da indulgência. E que juntos trabalhemos, Pai, trabalhemos para tornar esse mundo melhor, abençoando e recuperando este nosso planeta que criastes para nós, mas que nós, em nossa ignorância, tanto já o prejudicamos. Assim, Pai, pedindo suas bênçãos em nosso caminho, em nossas vidas, levamos a vós esta prece,
dizendo: Pai nosso, que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sob nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, até os hospícios, iluminando aquelas mentes conturbadas, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. E vá, sim, a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrestre para o espiritual, para que tenham guia e seu perdão. Que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres e infelizes criaturas, que ali foram tangidos pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Sim, e que vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende, Pai, piedade dos órfãos, das viúvas e todos aqueles que até esse momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam com todos. Fiquem entre nós, que assim seja. E nós, humildemente, pedimos: Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que Suas bênçãos venham sobre nós, Seus bálsamos celestiais, Seus bálsamos de luz, e equilibrem nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizemos assim nossos lares e levemos onde for o Seu amor. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos ainda em caminhos difíceis, para que retornem ao caminho do bem, por Suas bênçãos e por Seu amor. Assim, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Por Sua graça, que assim seja. Queridos amigos, vamos sim, agradecendo vocês. Aqui a Sônia pede vibrações para a netinha Manuela, mentalizamos, nossos irmãos, também a Manuela, para que assim receba essas bênçãos de nosso Pai, cara Sônia. Também aqui Eliseu Gasparino, do Recife, mandando aquele abraço para todos nós, encaminhamos também. E também em nossas orações sempre seja por todos nós, por todos aqueles que conhecemos, em nossas dificuldades, dos mais diferentes matizes, sejam dificuldades físicas, emocionais, sejam quaisquer dificuldades. Nosso Pai nos abençoe como tem abençoado, para que consigamos atingir nossos melhores resultados e nossos melhores propósitos. Se assim não ocorrer, agradeçamos pela tentativa, agradeçamos pela bênção, pelo caminho em que nós estamos percorrendo. Assim, amigos queridos, agradecendo a todos vocês, também vamos agradecendo. Vamos ver se abre aqui, os likes, Alzira Crepaldi, Leni Souza, Sônia Martins, Fábio Fidesz, Roberto Mestre, Gidélia Lima, Bárbara Santana Neri, Pedro Freitas, Leio Gasparini, Márcia Miranda, Giovana Lima. Grande abraço para todos vocês. Eu e Célia mandamos um beijo muito grande. Desejamos uma maravilhosa noite, um ótimo final de noite, uma ótima terça, quinta, uma ótima sexta e sexta-feira, com a graça de Deus. Vamos voltar a estar juntos, com saúde e agradecendo sempre ao nosso Pai. Assim, tenham todos uma boa, maravilhosa noite, um ótimo descanso e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre, sempre conosco. Linda noite e até sexta-feira. Tchau.